Olá, seja muito bem-vindo a mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 21. Hoje a gente vai falar sobre a eliminação da Sara, a oitava participante a deixar o confinamento. Ela saiu da casa, gente, com 76,76% dos votos, num paredão triplo que teve o Rodolfo com 22% dos votos e a Juliette com 1,24% dos votos. É importante a gente falar, gente, que essa votação, esse paredão, é o segundo com mais votos da história do Big Brother Brasil. Foram 654.386.216 votos. É muito voto, né, gente? É mais um recorde aí que o Big dos Bigs está batendo. Bom, pra gente falar sobre a eliminação da Sara, a gente tem que entender um pouco sobre o contexto da Sara no jogo, né? A Sara que começou com aquele perfil de espiã, ela que começou com aquele perfil de amiga de todo mundo, né? Muito boa praça, transitou por todos os grupos da casa, mas acabou aí nessas últimas semanas garantindo, né, um certo ranço por parte do público, principalmente por causa das divergências dela com a Juliette. Como o próprio Thiago Leifert disse, essa quebra do G3, né, que era formado pelo Gil, pela Sara e pela Juliette, fez com que a Sara se enfraquecesse dentro do jogo. Eu acho que ela começou bem, ela começou jogando muito bem, mas de uns tempos pra cá ela começou a pensar somente no jogo, somente em táticas, somente em mecanismos do jogo, e isso atrapalhou muito a Sara, né? E o resultado é esse mesmo, é a eliminação. Mas aí, gente, lá no momento, né, da eliminação, ontem, o Thiago, ele anunciou a Sara como a eliminada da semana e a casa inteira já esperava, né? Até porque a Sara foi pro paredão pelos votos da casa, já era uma coisa que a própria casa esperava, apesar da Sara acreditar que ela não fosse ser eliminada. Eu acho que em todo momento ali, ela estava levando muita fé que o Rodolfo fosse mais votado do que ela, mas não foi o que aconteceu. E aí, gente, foi bem difícil, a gente percebeu, ela cumprimentou todo mundo, né, naquele ritual ali de despedida, mas a gente percebeu que foi bem difícil para Sara cruzar o gramado da parte externa por conta do Gil. O Gil, que foi o grande parceiro, o grande aliado da Sara durante todo o confinamento, ele teve uma crise de choro muito forte. Ele teve, na verdade, acho que uma crise histérica, né, por estar perdendo a companheira dele e também por acreditar que era ele quem deveria estar nesse paredão. Era ele quem deveria estar. Isso na cabeça aí do Gil, dentro do mecanismo também de jogo, né, do que ele acredita. E aí, gente, a Sara, ela se despede, ela pede pro Fiuk tomar conta do Gil, ela fala, antes disso, ela fala pro Gil que ela vai estar torcendo por ele, que ele vai chegar até a final, né? Ela acredita nisso e ela pede pro Fiuk tomar conta dele. Eu achei bem interessante isso. Esse carinho, né, que realmente ela conseguiu desenvolver. Mas lá no palco com o Thiago Leifert, né, depois que ela sai, ela vai para o palco. Aliás, estão voltando a colocar, né, os breaks para todos os participantes. A gente estava com a dúvida que os comerciais eram somente para os famosos, né, para o pessoal do camarote, mas não. O Grupo Pipoca também está tendo um intervalo, uma pausa entre sair da casa e entrar no estúdio. A gente estava com essa dúvida, mas acho que isso já está sendo esclarecido por parte da direção e da produção. Mas aí ela vai para o palco conversar com o Thiago Leifert, e ali no palco eu achei muito interessante que a própria Sara, ela se convence dos erros dela, né? Ela assume os erros dela e ela fala o seguinte, que ela se perdeu, que ela saiu do jogo, ela foi eliminada justamente por ter se perdido. E eu concordo totalmente com ela, porque, como eu disse, ela vinha aí num jogo bacana, transitando por todos os grupos, fazendo a política da boa vizinhança, jogando bem, mas a partir do momento em que ela alia dois fatores importantes, que é essa divergência com a Juliette e também essa coisa dela de querer jogar loucamente, né? E ela mesma falou lá, eu acho que o jogo subiu a cabeça, e realmente subiu, porque a Sara acabou se perdendo. Quando você se foca muito no jogo, você meio que perde o que está acontecendo ao seu redor, né? Você fica um pouco habitolado ali somente naquela coisa de ganhar o prêmio, de paredão, de indicação, de anjo, de voto, e aí isso tudo mexe bastante. A Sara se concentrou demais, mergulhou demais nisso. Agora também tem um outro fator que eu acho, né, em relação à Juliette, que por mais que a Sara tenha divergências com a Juliette, ela ficou com muito medo, na verdade, da Juliette, por conta do diálogo da Juliette, do uso das palavras, né, do texto dela, da retórica dela. Aquilo assustou um pouco a Sara. Ela mesma disse até depois na entrevista para Ana Clara, no Globoplay, que ela
tinha medo da Juliette por conta da fala da Juliette, porque a Juliette falava bem e ela não sabia falar, o que é uma grande bobagem, porque falar bonito não dá o título pra ninguém, não dá o prêmio pra ninguém, mas isso assustou um pouco. Mas eu acho que o erro da Sara foi ter espalhado essa sementinha, né, da discórdia, essa sementinha anti-Juliette para os outros participantes em vários momentos, não só em festa, mas também no quarto, também na hora enfim, do lazer ali. Em vários momentos a Sara, ela ficou batendo nessa tecla contra a Juliette. Isso também eu acho que aqui fora prejudicou bastante, porque a gente sabe, eles não têm noção, mas a gente sabe que a Juliette está muito bem na fita. Ela é uma das grandes aí, uma das fortes concorrentes a levar esse prêmio, né? Lá atrás a gente tinha a esperança que o G3 fosse se manter, que era a Sara, o Gil e a Juliette, mas o G3 quebrou completamente agora com a saída da Sara. E o que acontece daqui pra frente é o seguinte, o que vai rolar entre o Gil e a Juliette, né? O que vai acontecer dessa parceria, eles dois que têm uma ligação muito forte por conta de região, né? Que eles moram no Nordeste, eles têm uma empatia. O Gil falou uma coisa muito legal, que ele disse assim, a nossa relação de tapas e beijos dele com a Juliette, e realmente eles se gostam, e eu acho que pelo fato deles serem tão iguais, tão parecidos, eles batem tão de frente. E voltando aqui só para falar sobre a eliminação da Sara, a gente também não pode falar só coisas ruins que aconteceram, né? Ela fez o grande feito, aí ela realizou o grande feito do BBB 21, que foi ter indicado a Carol Conká, enquanto ela era líder, ela indicou a Carol pro paredão e a Carol saiu. Foi a grande chance e saiu com o maior índice de rejeição da história, né? Ela ficou sabendo disso depois lá com a Ana Clara, mas esse foi um dos grandes feitos. Mas em contrapartida também, ainda que a Sara tenha errado bastante nesses últimos dias, aí, comentários sobre política, ela também errou fazendo comentários desnecessários sobre as vítimas da Covid-19, sobre a pandemia. Eu acho que isso tudo não pode ser levado tão a sério, porque não se trata do jogo, se trata da vida da pessoa. Então, em termos de jogo, em termos ali do confinamento, em termos do game, a Sara estava indo muito bem. Ela realmente, eu concordo com o Thiago Leifert, ela só se perdeu a partir do momento em que ela criou essa antipatia com a Juliette e ela começou a bater muito nessa tecla e começou a levar essa energia, que ficou uma energia meio pesada, para o restante da casa. Na segunda-feira a gente teve o jogo da discórdia, que foi bem interessante, que mexeu muito com os participantes, né? Mais uma vez essa história das plaquinhas e que eles levam muito a sério isso. Aliás, não só essa história das plaquinhas, mas também o queridômetro. E mais uma vez a Juliette levou a maioria das plaquinhas negativas, isso incomodou bastante e eu acho que também é um fator que vai determinar o comportamento da Juliette daqui pra frente dentro do jogo, mas eu acho que o que bombou mesmo na semana do BBB não foi o jogo da discórdia, foi a formação do paredão que aconteceu no último domingo. Essa formação, gente, teve uma votação aberta e a votação aberta foi muito interessante, porque começou com a Sara, ela estava com a pulseira branca, né? O Gil atendeu ao Big Fone e a Sara ganhou a pulseira branca. Essa pulseira branca dava a Sara o direito de ser a primeira participante a votar abertamente, né? Ali no paredão, a montar o paredão, e aí a Sara fez o voto dela e a partir daí muita coisa começou a acontecer. E eu achei mais interessante que duas coisas. Primeiro, foi a reação do Rodolfo, né, diante da Sara e diante do Gil, que aí eles colocaram realmente as cartas na mesa. O Rodolfo chamou a Sara e o Gil de traidores, ele não conseguiu engolir a história, enfim, de alianças que eles tentaram formar. E eu acho o seguinte, gente, é muito perigoso fazer parcerias dentro do jogo. Eu acho que as alianças são válidas, mas as parcerias são perigosas, porque às vezes você e o seu parceiro acabam se tornando um único jogador, que eu acho que é o que está acontecendo com o Rodolfo e com o Caio, apesar deles pensarem diferente em alguns pontos, e o que eu acho que já também estava começando a acontecer com a Sara e com o Gil. Eles estavam se tornando um jogador só. Então, a partir de agora o Gil tá sozinho, a gente quer ver como é que o Gil vai jogar, e aí nesse momento lá do jogo
do jogo não, da votação aberta, né, a gente viu como a Sara e o Rodolfo tinham coisas para falar um pro outro, e coisas reais, porque os dois ali estavam certos, mas os dois também estavam super errados, e eu acho que isso acabou movimentando não só o game, mas também movimentando o jogo aqui fora, porque aí a gente conseguiu ver situações que antes a gente não estava conseguindo enxergar, como por exemplo a questão da confiança, que foi o tema do texto do Thiago Leifert, do texto da eliminação, essa questão mesmo da confiança, e a Sara dizendo o tempo todo, você tá me chamando de traidora, Rodolfo, mas eu confiei em você, e ele dizendo, tá, mas eu também confiei em você e você me traiu pelo fato, né, de você ter votado, enfim, ter essa coisa toda do Big Brother que mexe com todo mundo e que depois que eles saem aqui isso tudo acaba caindo por terra. Mas eu acho que o importante, né, da votação aberta é que além de criar um dinamismo que acelera um pouco mais o jogo, faz também com que a gente perceba a falta de posicionamento de determinados jogadores, como por exemplo o Fiuk e a Camila, que insistem em se manter ali em cima do muro. Inclusive ontem, na eliminação, o Thiago fez a pergunta pro Fiuk, Fiuk, quem você acha que vai sair hoje? Quem você acha que vai ser eliminado? Ele, poxa, Thiago, que responsa, que não sei o quê, e ficou ali tentando fugir pela tangente, mas é importante o posicionamento dentro do jogo. É muito importante que o participante se coloque. A Camila, muitas vezes, ela até se coloca, mas quando se trata, às vezes, de falar, principalmente no ao vivo, situações que envolvem outros participantes, eu acho que para ela não se colocar em saia justa e para ela também de repente não se colocar na forca, não colocar a cabeça dela na forca, ela acaba enrolando bastante, né? Então acho que isso aí também é um fator bem determinante para isso tudo. Agora, diante dessa votação aberta, né, que eu acho que bombou mesmo nessa semana, eu acho que é importante a gente tirar uma conclusão, que é a seguinte, ali não é uma colônia de férias, ali as pessoas não estão para fazerem vitrine, até alguns estão, mas ali é um jogo, é uma disputa, e é uma disputa que vale R$1,5 milhão de reais. O 5 Minutos de Fama vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News com Paulo Sérgio. A gente se vê. Até lá!